As pessoas vivem dizendo que Deus só ouve a oração certa, do jeito correto, na posição ideal. Muitos crescem achando que se não estiverem ajoelhados, com as mãos unidas e o ambiente perfeito, Deus simplesmente não vai escutar. E alguns líderes religiosos reforçam essa ideia como se Deus estivesse mais preocupado com o seu corpo do que com a sua alma. Mas e se eu te disser que isso não apenas não é bíblico, como pode estar afastando você da verdadeira experiência de oração que Deus sempre quis que você tivesse? Existe uma verdade que quase ninguém prega, mas que pode libertar sua vida espiritual hoje. Deus nunca exigiu uma postura perfeita. Ele exigiu um coração sincero. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Pense um pouco quantas vezes você já deixou de orar porque estava cansado demais. Quantas vezes achou que não podia falar com Deus porque estava deitado, porque não tinha forças para se ajoelhar, porque estava no ônibus, no trabalho, na correria, ou até emocionalmente esgotado? Quantas vezes você pensou: agora não é o momento ideal. Vou esperar estar melhor, vou esperar estar mais concentrado, vou esperar estar no lugar certo? Mas e se o momento ideal fosse exatamente esse, quando você está fraco, vulnerável, bagunçado por dentro? E se a oração que você faz, do jeito imperfeito, for justamente a que Deus mais valoriza? Há algo poderoso nisso que ninguém te diz. Se Deus só aceitasse uma oração bem feita, perfeita, estruturada, então os homens e mulheres que mais foram usados por Ele jamais teriam sido ouvidos, porque nenhum deles era perfeito. Nenhum deles tinha força o tempo inteiro. E alguns dos seus momentos de oração mais profundos aconteceram quando estavam física, emocional ou espiritualmente quebrados. Momentos em que, humanamente falando, eles não tinham postura nenhuma, tinham apenas honestidade. Agora imagine a cena. Um rei, um homem importante, respeitado, forte, que já venceu guerras, governou nações, viu milagres acontecerem diante dos seus olhos e, de repente, ele recebe uma sentença direta do próprio profeta de Deus: prepare suas coisas. Sua vida está chegando ao fim. Você não vai se recuperar. Um golpe seco, frio, inevitável. Qualquer um ficaria desesperado. Ele estava deitado, fraco, sem condições de fazer grandes gestos religiosos. E foi ali, naquele estado, que ele virou o rosto para a parede e simplesmente falou com Deus. Não teve cerimônia, não teve liturgia, não teve postura formal, só uma conversa sincera, urgente, honesta, que saiu mais do coração do que da boca. E antes que o profeta conseguisse atravessar o pátio, Deus disse: volte, eu ouvi, eu vou mudar a história, eu vou acrescentar anos à vida dele. Pense nisso. Não houve ajoelhar, não houve erguer de mãos, não houve ritual. Houve autenticidade. Deus respondeu: não há posição do corpo, mas há posição da alma. E sabe por que isso importa tanto? Porque você também já teve, ou ainda vai ter, dias assim, dias em que o corpo não aguenta, dias em que a mente está cansada demais para orar bonito, dias em que a alma só consegue sussurrar, dias em que você só consegue virar o rosto para o travesseiro e dizer: Deus, eu não estou bem. E é nesses dias que você mais precisa entender quem Deus realmente é. As pessoas criaram um Deus que exige performances, um Deus que só responde ao que soa bonito, um Deus que assiste a uma oração como quem avalia uma apresentação de concurso. Só que isso não tem nada a ver com o Deus das Escrituras. Esse Deus não está analisando se você ajoelhou, se cruzou as mãos, se repetiu fórmulas, se levantou no horário certo. Ele está olhando para algo muito mais profundo, se você foi sincero
E quantas vezes você deixou de ser sincero porque estava preocupado demais em parecer espiritual? Quantas vezes você tentou encaixar as palavras certas, os gestos certos, a postura certa? Quantas vezes você se sentiu mal por não conseguir orar longamente? Quantas vezes achou que Deus não ia te ouvir porque você orou rápido demais, simples demais, cansado demais? Mas olha o que a Bíblia mostra vez após vez. Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo verdade. Quando Jacó estava velho, fraco, sem forças, quase não conseguia ficar de pé, a Bíblia descreve um dos momentos mais importantes de sua fé acontecendo apoiado sobre um cajado. Era o máximo que ele conseguia, e foi suficiente. Deus não rejeitou sua adoração, porque seu corpo estava fraco. Pelo contrário, o texto trata aquele momento como digno, profundo e real, porque Deus sempre valorizou o coração do homem, nunca sua aparência. Você percebe como isso quebra paradigmas? Porque muitos de nós fomos ensinados a fazer exatamente o contrário. Fomos ensinados que oração é um ritual, não um relacionamento, que é uma coreografia, não uma conversa, que é um desempenho, não uma conexão. E por causa desse tipo de pensamento, muitas pessoas estão perdendo oportunidades reais de falar com Deus no dia a dia, porque acreditam que não estão em condições. Mas Deus nunca disse que só fala com quem está em condições. Ele fala com quem está disposto. Talvez você ore deitado, porque o cansaço te consumiu. Talvez ore sentado, porque está num ônibus cheio. Talvez ore mentalmente, porque não quer ser ouvido por quem está perto. Talvez ore enquanto lava a louça, dirige, trabalha, caminha, espera no médico, cuida dos filhos. E talvez ache que essas orações não contam. Mas a verdade é exatamente o oposto. Elas contam, e contam muito, porque são fruto de uma fé que está integrada à vida real. Uma fé que não depende de cenário perfeito. Uma fé que não exige palco. Uma fé que não espera a hora certa. É fé que vive no cotidiano. E é isso que Deus sempre quis. A Bíblia diz para orar sem cessar. Isso significa orar em qualquer momento, de qualquer forma, com qualquer postura. Porque oração não é sobre posição, é sobre intenção. É sobre um espírito que conversa com o Criador mesmo no meio da rotina. E sabe qual é o detalhe mais bonito? Deus nunca exigiu que você estivesse forte para falar com Ele. Ele nunca pediu que você estivesse preparado. Nunca pediu que você fizesse tudo certo. Ele só pediu que viesse. Então, da próxima vez que você sentir que deve esperar para orar direito, não espere. Fale agora. Fale do jeito que você está, do jeito que você consegue, do lugar onde você está. Deus não está avaliando sua pose, Ele está ouvindo seu coração. E talvez seja exatamente na posição mais improvável que você receba a resposta que está esperando. Porque o Deus que ouviu reis, profetas, pescadores, doentes, presos, fracos, quebrados e desesperados, também pode ouvir você. Agora eu quero te perguntar algo. Qual foi o momento mais inesperado, o lugar mais diferente ou a situação mais improvável em que você orou e Deus respondeu? Se você já viveu algo assim, compartilhe nos comentários. Sua história pode fortalecer alguém que está precisando dessa verdade hoje. E se esse vídeo falou com você, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui nós quebramos mitos religiosos e mostramos a verdade que liberta, a verdade que aproxima você de Deus de um jeito real, profundo e sem máscaras. Porque Deus não está procurando performances, Ele está procurando pessoas dispostas a falar com Ele exatamente como são.